Estamos mais uma vez aqui de volta trazendo para você uma breve meditação em Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 10. Pegue sua Bíblia e vamos meditar um pouco nesse texto sagrado, examinando a Escritura. Você já ouviu esse texto sagrado que diz da seguinte maneira? Porém, foi da vontade do Senhor Jeová esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma for oferecida como oferta de expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o propósito do Senhor Jeová prosperará em suas mãos. Esse é um texto do profeta messiânico, o profeta Isaías, vaticinando uma profecia bíblica sobre o Messias que haveria de vir sobre a terra para cumprir o propósito da redenção da humanidade. Então, o que nós entendemos deste texto? Será que é uma dúvida sua? Será que você tem dúvida de quem o texto está falando? Quem é aquele a qual o Senhor Jeová fez enfermar? Por que o Senhor fez isso? Vamos para o texto para que possamos entender. E só entenderemos examinando a Escritura. Caneta e papel na mão, vamos para a examinação do texto sagrado. Observe que esta é uma linguagem médica e jurídica, pois através de seu sangue, o Pai estava fazendo o antídoto contra o pecado. O Messias, ele sofreu vivo. A sua alma foi oferecida como pagamento do pecado. Isso aí você tem que ler Levítico, capítulo de número 25, do versículo 47 ao 49, onde vai falar sobre as leis dos sacrifícios, para que você entenda por que Cristo foi ofertado para resgate de muitos. Mas o poceiro, que é Satanás, porque Adão, ele vendeu a terra, deu a terra a Satanás, porque quando Deus formou Adão do pó da terra, ele disse: Adão, a terra é sua, dominai. Mas quando ele desobedece a Deus, ele dá essa autoridade ao inimigo das nossas almas, e Satanás, ele se torna o poceiro dos bens em questão, que era de Adão, Adão passa para ele. Mas a terra, legalmente, é do Senhor. Ele disse: a terra é minha. Mas ele passou essa herança para Adão. Então o poceiro dos bens em questão, em relação à terra, corpo e alma, não poderia ficar com a sua vida, ou seja, a vida de Cristo, isto é, com o seu sangue retido. Mas o Messias já sabia que ao oferecer o seu sangue inocente, aqui está o detalhe, sangue inocente, isto é, ao ter morrido sem pecado, não poderia ser morto legalmente por Satanás. Logo, ele não tinha a obrigação de permanecer no Sheol, no Hades, na sepultura, nem na sepultura sob o seu poder. Por quê? Porque o Messias morreu inocente e Satanás somente poderia matar aquele que pecasse. Mas como o Messias era inocente, o inimigo perdeu o poder de matar e reter a sua alma em seu poder. Aqui está uma grande revelação, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, desse texto sagrado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Satanás, ele só poderia levar para o Hades, para o lugar de tormento, as almas que pecassem. Mas como Jesus, ele nunca pecou, ele não tinha mancha de pecado em sua vida, Satanás, ele derramou sangue inocente na cruz, incitando aos homens a ferir o Cordeiro de Deus, que era inocente. Então, quando ele faz isso, ele perde o poder e a autoridade de matar, e Cristo agora, pelo seu poder, ele ressuscita em poder e em glória. Agora, Cristo veria a sua geração passada e futura, isto é, a sua posteridade, e ficaria extremamente feliz. Prolongar os seus dias quer dizer que ele ressuscitaria dentre os mortos para sempre, e a vontade do seu Pai prosperaria, enfim, como está escrito em João capítulo 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o sentido de Isaías capítulo 53 e o versículo de número 10, examinando a Escritura de forma simples para você. Se você gostou dos nossos vídeos, deixa aqui no comentário e escreva se você quer mais vídeo examinando a Escritura. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, e até o próximo momento examinando a Escritura.